Meu Deus, obrigado, Senhor. É tão bom começar o dia com o coração cheio de gratidão, cheio de alegria, em saber que mais um dia que o Senhor nos permite, mais um dia em que as suas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. É mais um dia de levantar a nossa voz, de agradecer, meu Deus, porque podemos ter esse privilégio de poder enxergar, de poder sentir a Tua presença nas pequenas coisas. No frio, no calor, no nascer do sol, no tempo nublado, na noite. Em coisas tão pequenininhas, Senhor, que a gente às vezes não presta atenção, ali o Senhor se manifesta. Foi tão bom ter falado do Espírito Santo ontem, mas eu fico pensando o quanto que é bom falar do Teu nome, falar do Senhor, falar do quanto que o Senhor é grande. E sabermos que nós servimos a um Deus que nos ama. É um Deus que apenas busca a nossa adoração. É um Deus que busca o nosso louvor, o nosso amor, o nosso carinho. E que busca a nossa gratidão. Gratidão naquilo que nós recebemos. Gratidão naquilo que nós fazemos. Gratidão. Porque estamos agora, nesse momento, na Tua presença. Meu Deus, eu sempre costumo dizer que existem pessoas que ainda não Te conhecem, não sabem como é bom ter esse prazer de estar na Tua casa, de estar na Tua presença, de buscar o Senhor, de ter o Espírito Santo como nosso Consolador, de saber, meu Deus, o sacrifício de Cristo naquela cruz. De saber que não foi em vão. Houve um propósito. Um propósito de vida, de mudança, de transformação. E é muito bom, Pai, estar na Tua presença e saber que existem pessoas também que precisam também Te conhecer, Pai. Que eu possa ser esse canal que possa mostrar para as pessoas como é bom estar na Tua presença. Ajuda aqueles que estão atribulados, aqueles que estão com necessidades, aqueles que estão pensando em desistir, Deus. Hoje em especial quero Te pedir, Senhor, pela minha prima Daniele, que o Senhor continue lhe exaltando, continue lhe levantando, para que Teu nome seja glorificado e exaltado, Pai. Em nome de Jesus. 6h42. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Ô Jesus, estou fazendo assim, ó. Eu queria dar um abraço em você agora. Você que está aí agora assistindo. Eu queria lhe dar um abraço. Posso dar um abraço em você? Pois é, graças a Deus. Mais um dia que nós estamos por aqui. Mais um dia que o papai permite, né? Pois é, meu bem. Mais um dia pra gente conversar sobre as coisas. Mais um dia pra gente analisar as notícias. E olha que hoje tem BBB. É, rapaz. Esse BBB hoje tá incrível. Então vamos começando o nosso de hoje com você. Obrigado pela sua amizade. Obrigado pela sua sintonia. Que a gente possa sempre fazer todos os dias essa análise das notícias de um jeito único, em que a gente pode dar risada, em que a gente pode analisar, em que a gente pode fazer cara feia, mas sem perder a nossa paz, tá? Não esqueça disso. Não perca a sua paz por coisa besta. Não perca, tá? Porque a sua paz valeu, viu? Isso eu posso lhe garantir. Então agora, vamos saber o que é que aconteceu num dia 24 de fevereiro qualquer. Pois é, teve um ano aí. Me lembrei, acho que de 86, eu falei da minha prima, né? Hoje é aniversário da minha prima. Minha prima nasceu há 40 anos, exatamente hoje, né? Quer dizer, exatamente num 24 de fevereiro, há 40 anos atrás. Na época que ela nasceu, estava em pleno carnaval. E aí, rapaz,
Tá brincando com as coisas do tempo? Não, meu filho, não faz isso não. Então, vamos aí agora viajar na nossa máquina do tempo, voltando para 1607. 1607 foi muito antes dos holandeses, foi muito antes da Batalha dos Guararapes, e assim vai, né? Pois é, em 1607, em 24 de fevereiro, aconteceu a primeira apresentação de Orfeu, e seu autor se chamava Cláudio Monteverde. Eu falei assim, eu poderia ter falado Monteverde, mas é Monteverde. Uma das primeiras obras reconhecidas como ópera no mundo. Você já viu uma ópera? Você já viu o pessoal cantando, né? Que aquelas vozes assim, não sei o quê, né? Pois é, Orfeu é considerado a primeira obra de ópera do mundo. Olha só, hein? Isso há anos atrás. Já deve ser o quê? 1600, já está em 2025. Já tem mais de 400 anos, alguma coisa assim. Já em 1932, em 24 de fevereiro, é promulgado, ou seja, começa a valer o Código Eleitoral Brasileiro e criado também o Tribunal Superior Eleitoral. E também, olha só que coisa, somente nessa data é que as mulheres brasileiras conquistaram o direito de votar e também o voto passou a ser secreto. Ninguém tem obrigação nem tem o direito de saber em quem você vota desde 1932. Gostou de saber disso, né? Meu bem. E hoje é aniversário da apresentadora da TV Brasil, Luciana Barreto. Eu gosto da calma que ela passa. Pensa numa mulher que ela pode estar falando assim, tá tendo a guerra, mas ela tá ali numa serenidade incrível. Eu acho que se fosse colocar ela e César Filho juntos, daria um jornal lindo. Você gostaria de assistir esse jornal todo santo dia. Então, feliz aniversário para Luciana Barreto. Eu gosto muito dela, né, por conta da tranquilidade que ela tem para trazer as notícias. E tu aí, tá fazendo aniversário também? Eita, que coisa linda! Meu cheiro no teu coração, criatura! Que Papai do Céu te abençoe ainda mais, tá? E agora sim, a gente pode seguir com a nossa investida das notícias. 6 horas e 47 minutos, vamos aí à previsão do tempo. As informações do tempo, você já sabe. Você que acompanha o De Olho com você desde o dia 5 de janeiro, você sabe que a gente vai para a fonte segura. Então a fonte mais segura que existe se chama Instituto Nacional de Meteorologia. Hoje a intensidade dos ventos pela manhã está aí classificada como fraca. Já à tarde e à noite fica entre fraco e moderado. A previsão de hoje é de muitas nuvens pela manhã, à tarde muitas nuvens com chuva isolada e à noite também do mesmo jeito, né? Muitas nuvens com chuva isolada. A umidade máxima do ar pode chegar a 95% e a mínima de 70%. Hoje a temperatura mínima é de 26 graus e a máxima pode chegar a 30, com tendência de queda. Então aí são as informações do tempo para esta terça-feira, 24 de fevereiro de 2026. Seis e 48, vamos agora dar aquela olhada nas manchetes dos jornais que estão circulando hoje. Troféu Melhor Carnaval é entregue ao Galo da Madrugada. Rapaz, se tu não entregar um troféu pro Galo da Madrugada, eu vou dizer a tu, né? Tu não passa lá para fazer transmissão mais nunca na tua vida. Porque eu vou mandar o Dr. Ferretti te avisar. Tá me entendendo? Pois é, Marcelo. Eu faço os dois ao mesmo tempo, né? O Macedo com o Ferretti. Eita, meu Deus. Ai, Jesus, eu já tô feliz acima do normal, deu pra perceber, né? Eu tô numa dose exagerada de felicidade. Cadê?
Ah, é Limac. Cadê? Que bom. É, rapaz, eu vou dar manchete de jornal lendo mensagem aqui no Kawaii. Pode uma coisa dessa? Com o impulso do Nordeste, o mercado imobiliário do país bate recorde. Olha, impulso do Nordeste, rapaz. O pessoal fala tão mal do Nordeste, agora vai dizer que é por causa do Nordeste que o negócio está crescendo? Pois é, deixa quieto. Maternidades contra alta de bronquiolite. O Partido Progressista define apoio à reeleição de Raquel Lira. E o México vive onda de violência após a partida de El Mencho. Então aí são as manchetes dos jornais desta terça-feira, 24 de fevereiro de 2026. Agora, 6 horas e 50 minutos. Você sabe, você que está aqui todo dia, né? Tem gente nova que chega direto aqui, né? Então, às vezes eu tenho que ser meio prolixo em algumas coisas, só para você entender como é que rola o nosso programa. Nosso programa, ele, em breve, em nome de Jesus, está pertinho de chegar no rádio. E eu posso dizer assim para vocês que a nossa proposta é fazer uma coisa totalmente diferente do que você assiste, do que você ouve, do que você vê. Aqui não vai ter escândalo, não vai ter gritaria, não vai ter gente se estribuchando, nada disso não. Aqui o negócio é outro. Aqui, se eu puder ter a licença poética de dar aquela risada, aquela gargalhada, né? Se prepare! Aí o negócio flui. E aqui tem o meu termômetro do Kawaii. E o pessoal fica aqui, ó, mandando mensagem, manda tanta coisa que às vezes eu não posso ver. Eu tô naquele pique do jornal que a gente não pode parar. Mas hoje eu quero começar com o nosso BBB. Alô, vinheta! Hey, brothers! Ah, eu tô besta com a notícia que eu li aqui. Que acontece o seguinte, meu irmão, tu tá me entendendo? Não é Carminha que vai voltar pro Vale a Pena Ver de novo para substituir a Rainha da Sucata, não, papai. Não é isso. Eu estou falando que o BBB dos políticos, que é o melhor que tem. Tem um negócio aqui que está envolvendo as mulheres de areia. Pois é, bebê. Preste atenção, viu? Preste atenção que eu fiquei passado, como se diz, quando eu vi essa notícia. Sabe o que é? Para começar, presidente do PDT considera apoio a Raquel Lira para garantir vaga de Marília Arraes no Senado. Escutou? Pois é. Tu é daquelas pessoas que gostam de eleição, que gostam de política? Se tu é dessas criaturas que nem eu, que ama falar de política, você se lembra quem foi que disputou a eleição com Raquel Lira? Foi quem? Marília Arraes, assumidamente Lula. E ela dizia, saia do armário, Raquel, você tem que se decidir se você é de Lula ou de Bolsonaro. Aí agora tem aqui dizendo que o presidente do PDT, presidente nacional, viu? É o presidente nacional, não é qualquer coisa não. Não é qualquer chefe de departamento encarregado, nada não. É o presidente do PDT que disse isso aqui. Claro que a gente tem que repercutir, né? Começar o nosso BBB muito bem, falando das políticas. Então, escuta isso aqui. Você que está me vendo, lógico, né? Você vai escutar e você vai ver. Você está vendo, aliás. Não é vai ver, você está vendo. Você tem esse privilégio de acompanhar aqui 7 horas da manhã, um pouquinho antes, né? Quando a gente estiver no rádio tem que ser 7. E daí o que acontece? A gente vai fazer aqui as análises precisas do negócio. Ninguém faz do jeito que eu faço. Ninguém! E aí, vamos para cá. O presidente do PDT e ex-ministro da Previdência Social do governo Lula, Carlos Lupe, indicou no domingo passado estar avaliando a possibilidade de apoiar a reeleição de Raquel Lira, agora nas próximas eleições.
e também para garantir uma vaga no Senado para Marília Arraes. Isso foi publicado na coluna Painel do jornal Folha de São Paulo. Se foi publicado por São Paulo, a gente aceita, né? Mas também se foi publicado aqui, também a gente aceita do mesmo jeito, porque cada um tem suas fontes. E de acordo com ele, imagine você, Kekel pedindo voto para Marília, Marília pedindo voto para Kekel. Eu preciso ver isso. Meninos, eu vi. Rapaz, pense que eu sou fã de um cara que era chamado Juca Pirama. Eu já falei, né, sobre a novela O Salvador da Pátria. O cara, se você assiste Léo Dias deve ter se inspirado no Juca Pirama. Pois é, baby. Então, engraçado, né? No Kawaii hoje tá um negócio bem... Minha cara tá bem grande aqui, né? Já aqui na transmissão do Facebook tá beleza aqui. Eu tô no enquadramento certo. Mas eu quero ver essa cena. Eu tô pedindo a Deus agora. Estou pedindo. Eu vou fazer jejum e oração. Campanha na igreja. Para que isso aconteça. Pois é, papai. Então veja só o que é que está acontecendo, o que é que pode levar Marília a ficar junto de Raquel. E agora eu batendo no microfone, olha que coisa linda. Então aqui, ó, escuta, presta atenção. A prioridade do PDT seria compor a provável chapa majoritária do prefeito do Recife e possível candidato ao governo do estado. Não, a gente já sabe, não precisa nem comentar aqui, trazer isso aqui, é porque o jornal ele não quer assumir, mas a gente já sabe. Tá? Está escancarado. Está escancarado, igual a porta de ônibus, quando sai do Xambá. E exatamente com o nome de Marília Arraes que pode estar saindo do Solidariedade e indo para o PDT. E se o PDT fechar essa chapa, aí exatamente, né? Para que Marília não fique desamparada, para que Marília não fique aí sem mandato nenhum, para que Marília não fique sem a pompa e circunstância de um cargo político, porque afinal de contas, meu filho, ela é neta de Arraes. Então, se é parente de Arraes, tem que ter um cargo, nem que serra para limpar um chão. Tu tá me entendendo? Pronto, é isso que acontece. Eu estou ansioso para que isso aconteça. Pense que o 01 da história, quem quer que isso aqui se torne realidade, sou eu. Porque eu quero ver as duas subindo no mesmo palanque. Pelo esporte e tudo, né? Mas aí vai ser ao contrário. Pelo mandato, tudo! Então como é que é? Hã? É assim que puxa a história lá do esporte, né? Eu não sou rubro-negro, não. Isso eu não posso ser de jeito nenhum. Então, quer dizer, né? Agora veja, isso porque a chapa de João, na verdade, né, já está bem cheia. Nesse caso, ela faria uma dupla, né, com o também pré-candidato a se reeleger, né, a continuar no Senado, Humberto Costa. Humberto Costa tem mandato, mas já se cumpriu seus 8 anos, então agora ele quer mais 8. Acho que vai ser igual a Jarba, né? Jarba assumiu o mandato como senador, né? Vamos dizer assim, foi o ponto áureo de Jarbas, o ponto máximo de Jarbas, mas chegou num ponto que a saúde não permitiu, e aí quem assumiu foi o seu suplente. Agora, preste atenção do porquê que Marília pode ficar com Raquel. Em meio a esse cenário que conta com Silvio Costa Filho e Miguel Coelho, nomes que também podem estar na chapa aí de João Campos, que com certeza vai estar, Lupe afirma que o PDT pode optar por um plano B e exatamente apoiar Raquel nessas eleições. Então, deu para se entender a paradinha do negócio aqui. Por isso que eu fiz questão de começar o BBB dos políticos desse jeito. Porque eu estou realmente doido que Marília fique com Kekel. Sabe aquela coisa assim do tipo...
se arrependimento matasse, né? Diz assim, né? Ah, se arrependimento matasse, eu não estaria aqui. Ah, se arrependimento matasse, eu não estaria falando com o fulano de novo. Nossa, ai, voltar no tempo, meu Deus do céu. Pois é o que pode acontecer se Marília mudar para o PDT. E aí? Respira, aguenta coração. É uma coisa que, sinceramente, eu tô naquela das apostas. Eu até falei meio que em português, né? As apostas. Eu lembrei agora. Ai, meu Deus. Eu lembrei. Ai, meu Deus. Segura. Eu me lembrei agora de um ator chamado Lúcio Mauro, que é o pai do Lucinho, que já foi casado com a Arlete Salles. E a Arlete Salles, se você percebeu, ela tá falando igual o Lúcio Mauro na novela. Do ano ela faz a Dona Josefa. Tu fizeste, tu pudeste. Ai, meu Deus do céu. É uma coisa de louco, gente. E ainda tem aqui um negocinho que a gente precisa também colocar, é que você lembra que a gente falou, né, sobre os projetos lá do governo, que estava precisando votar em janeiro, tudo? Pois é, continuando o BBB. O BBB hoje está show de bola. Eu nem sei o que aconteceu com Milena. Eu espero que Milena não saia do BBB. Pelo amor de Deus, eu amo aquela menina. Eu amo Milena, viu? Tô logo avisando. Eu gosto de Milena. Milena não pode sair agora. Milena tem que ser finalista, viu? Eu tô dizendo. Ou eu tô errado, né? E aqui, a Assembleia Legislativa, ela tá aí com os projetos do Executivo. Inclusive, eu preciso explicar isso para você, né? Que sempre chega gente nova, então eu preciso estar sempre explicando. Eu posso parecer redundante para quem escuta, para quem já vê desde o começo. Mas, às vezes, a redundância se faz necessária. Executivo é o governo. Legislativo são os vereadores, deputados estaduais, deputados federais e os senadores. E o judiciário, aí já é o pessoal lá de Xantinho, é o pessoal de Gilmar Mendes, Carmen Lúcia e assim vai, tá? A instância maior da justiça hoje se chama STF, Supremo Tribunal Federal. Então aqui, ó, a Assembleia Legislativa retornou aos trabalhos depois do Carnaval com pendências na análise dos projetos estratégicos do governo, como a Lei Orçamentária Anual. Pelo amor de Deus! É incrível. Eu estou com duas preocupações agora aqui na minha cabeça de cearense. Jorginho, que vai morrer na novela, e essa lei orçamentária que não foi votada. Pelo amor de Deus. Passou janeiro, entrou fevereiro, passou carnaval e continua esse puxa-encolhe da lei orçamentária. Pelo amor de Deus. Pois é, a lei orçamentária, após os vetos da governadora, a LOA, assim que é chamada, retornou à Assembleia com votação em plenário definida para acontecer no dia 10 de março. O prazo para envio de emendas segue em aberto e vai até a próxima sexta-feira. E a discussão e votação dos pareceres parciais acontece no dia 3 de março. A Comissão de Finanças, Orçamento e Tributação realiza amanhã uma audiência pública para discutir o projeto com a presença de um representante do governo do Estado. A matéria teria como relator o deputado Antônio Coelho do União Brasil, presidente dessa comissão, e do subrelator deputado Diogo Moraes do PSDB. Então, esse orçamento aprovado na Assembleia para 2026, ele teve emendas incluídas pela Comissão de Finanças que impõem ao Estado um limite de 10% para remanejamento de recursos dentro desse orçamento. Ou seja, né, essa coisa de remanejar. O que é remanejar? Por exemplo, a minha casa ela tem um tipo de decoração, mas agora eu quero mudar isso tudo. Então eu vou remanejar os móveis, vou remanejar as coisas, vou pintar as paredes. Estou cansado de parede branca, então agora eu quero uma parede rosa.
Então é isso que acontece. Pode ter até 10% de remanejamento do que está programado. Ou seja, de repente acontece alguma emergência, alguma outra coisa, e daí pode-se mudar 10% desse orçamento. Tá? Deu para entender? Aqui o negócio é o seguinte, meu filho. Eu faço palhaçada, imito Ferretti, imito Macedo, imito Lula, mas você não vai sair daqui de qualquer jeito, não. Você não vai ler jornal, você não vai ouvir coisas do mesmo jeito. Vovó dizia, meu filho, você vai ver coisas. E eu dizia, é mentira de Dindinha. E eu tô vendo tudo. Tá vendo? E estamos aqui, de olho com você, todos os dias de manhã. Logo cedinho, né? Para você acordar, ficar bem informado, dar risada, falar com o Papai do Céu. E depois a gente fecha com a reflexão. Tá vendo tudo? Mas ainda diz aqui, ó, a mudança também amarrou o remanejamento de cada unidade orçamentária. O comum é que os estados e municípios têm uma margem de 20% de todo esse orçamento. Com o intuito de corrigir essa situação, o texto foi vetado pela governadora. Ela enviou um projeto para restabelecer o limite de 20% sobre todo esse orçamento, mas ainda não foi votado pela Casa. O veto da governadora foi rejeitado. Você sabe por quem, né? Por Álvaro Porto, que estava lá comendo e bebendo no casamento de Johnny Tabata. Just married Johnny Tabata. Pois é, estava lá, comendo no casamento de Johnny, né? Mas ele vetou a história de Kekel. Então, como não houve consenso, exatamente... Espera aí que a minha tela saiu, agora eu tenho que voltar de novo. Pronto, muito bem, bebê. Voltamos. Foram publicados 2 orçamentos. Um do Poder Legislativo, de forma como lei aprovada, aliás, como lei foi aprovada em plenário, e outro pelo Poder Executivo com os vetos da governadora. Veja que loucura. Eu já falei sobre essa discussão, já falei sobre essa confusão que é provocada por Álvaro Porto. Simples assim. Não é porque a governadora é isso, que a governadora é aquilo. Simplesmente Álvaro Porto inventa de ficar fazendo coisa. Eu já ia falar na linguagem popular, mas não pode. Não pode não. A Jesus vai aparecer aqui para mim. Não pode não. Não pode rir não. Não pode falar isso não. Aí, segundo a avaliação do cientista político Edi Ferreira, há uma animosidade quase constante entre o governo e a Assembleia. Na verdade, não contra o governo e a Assembleia, mas sim somente por uma pessoa. Porque, é como eu já falei, Recife está numa sintonia incrível. Pense, a oposição é minoria. Não adianta a oposição dizer, porque a gente vai fazer isso contra o prefeito. Porque todo mundo da base se une e derruba. Não adianta chegar com coisinha de, porque hoje você vai ganhar 200 mil reais de emenda lá, um cofrezinho, um agradozinho para tu votar contra ele. Isso não vai acontecer na Câmara do Recife. Mas, já na Assembleia Legislativa existe essa guerra de gato e o rato, né? A megera domada, né? O cravo e a rosa, você lembra do cravo e a rosa? Para deixar você com a memória mais fresquinha. Na verdade, ali se chama a megera domada. Só que aí é invertido. Não é Raquel que é a megera domada, mas sim o presidente da Assembleia Legislativa que implica com o que a governadora manda. Se ela disser o orçamento é 100 milhões, ele vai dizer eu não quero 100 milhões, eu quero 150. Se a senhora não aprovar, não sai daqui. Fechei, né? Deu para entender agora o negócio. Agora eu fechei com chave de ouro a explicação. Aí ele continua dizendo aqui, essa animosidade é exatamente isso. A confusão, ninguém chega num consenso. E os poderes, como diz a nossa Constituição, devem ser independentes, mas devem ser também harmônicos. Eu gostei dessa citação da Constituição. E com esses impasses que têm sido construídos e o desgaste que vem acontecendo entre os poderes, quem mais sofre é a população. Ainda bem que eu já tinha falado isso há muito tempo e agora o cientista político está me asseverando. Quem mais sofre é eu e você.
Como eu disse, vou ter que falar mais uma vez por conta das novas pessoas que chegam aqui. Quando disserem assim, ah, mas é porque cadê? O pessoal lá do hospital não recebeu dinheiro ainda. Sabe por quê? Porque o orçamento está travado. E daí, sabe o que é que vão fazer? A campanha negativa, a campanha inversa. Ah, tá vendo? A governadora é tão irresponsável que não mandou o dinheiro para os hospitais, para pagar a conta dos hospitais. Mas, na verdade, tem gente lá dentro da Assembleia Legislativa que está fazendo por onde travar o orçamento. E aí, será que o Tribunal de Justiça vai ter que entrar no negócio? Vai ter que chegar para dizer para o pessoal lá na Assembleia, que eu não vou dizer o nome dele de novo, aí vai dizer assim, ó, tu cria vergonha na tua cara, não trava mal o negócio não, que o Pernambuco precisa andar. É só isso. Deu para entender o raciocínio? Não tem nem A, nem B, nem C. Tem gente que faz de tudo para fazer uma campanha negativa da governadora. Tem gente que só quer uma faísca para chamar a governadora do que não presta. E a gente sabe quem é. Então, é como se diz, né? Aquela musiquinha do funk. Deixa os garotos brincar. Deixa a mulher governar. Deixa a mulher trabalhar, porque ela tá no gás. A mulher tá no pique. A mulher sai daqui, vai viver Lula, vai não sei para onde, vai pedir dinheiro, vai fazer tudo. E tem gente aqui sentado com a boca escancarada, cheia de dente, atrapalhando o desenvolvimento do Estado. Simples isso. Mas aí é aquela história, né? O homem mandou publicar no jornal que liberou R$1 milhão para não sei quem, liberou 10 milhões para não sei quem mais. E pronto, né? E pronto. Ele já fez tudo. Daí eu digo para você, às vezes até, né, a gente faz uma brincadeira que diz assim, é melhor só do que mal acompanhado, mas infelizmente, por regra constitucional, ela precisa do legislativo. E o legislativo não anda. Não anda porque tem alguém lá dentro. É como se diz, né? A barata diz que tem 7 saias de filó. É mentira da barata, que ela só tem uma. Então é isso que está acontecendo. Tá? E ainda diz aqui, ó, audiência da Comissão de Finanças da Assembleia debate tramitação de lei orçamentária, né? Foi o que a gente falou aqui. Partidos desenham estratégia para a eleição de outubro. Ah, vamos saber disso aqui? Não sei se é a nível nacional, como é que funciona o negócio. Eu vou ver aqui. Se for a nível nacional, vou deixar para a virada do Brasil. E exatamente aqui, mesmo com o cancelamento de reunião, o PP reafirma apoio a Raquel Lira. O TRE de Pernambuco, desembargador Eric Simões, assume vice-presidência e corregedoria eleitoral. Esperamos, nosso maior anseio é que haja sempre a imparcialidade no negócio. Que ninguém seja beneficiado com certas coisas. Quando eu falo isso não quer dizer que... Ah, mas é porque ele está dizendo que não é para ter coisa troncha no negócio? Entenda como quiser. Eu falei. E publique-se. Curiuses. Você sabe o que eu estou falando agora, né? Rapaz. E olha, vou dizer para vocês aqui, viu? Agora, a outra confusão. Rapaz, agora que eu me lembrei. Olha, eu ia deixar passar, menino. Peraí, calma. Não, eu não posso fechar o BBB, que ainda tem aqui a história da Câmara. Pois é, baby. Hoje é dia de rock, bebê. Lembra da história lá do vereador que fez, né, o chifrezinho lá no outro, né? Pronto, pois é, rapaz. Esse negócio tá rendendo agora e o bichinho agora quer ser a vítima. Lembra de uma novela chamada A Próxima Vítima? Pois é. Chico Kiko, vereador do Recife, da base do prefeito João Campos, enviou nota afirmando que o também vereador Eduardo Moura terá que provar a acusação de ameaça. Não vou completar a frase, senão minha transmissão cai. Que revelou
na tribuna da Câmara, nessa segunda-feira, exatamente isso que eu acabei de dizer para vocês, né? Inventou agora uma história de ameaça. Então, Chico Kiko, ele reiterou que ele e sua família é que foram atingidos moralmente. E diz aqui, ó: eu e minha família fomos publicamente ofendidos e atingidos por um gesto desmoralizante, desrespeitoso e debochado durante os trabalhos do plenário da Câmara de Vereadores. Já tomei as medidas cabíveis, com várias imagens comprobatórias, se realmente falei o que o citado vereador diz. Cabe a ele apresentar as provas. Vou aguardar ser notificado para me posicionar. Como eu disse, né? Eu acredito que quando você assume um mandato, eu trabalhei com vereador. Eu passei quase 2 anos como assessor de comunicação, assessor parlamentar, tudo o que era relacionado à comunicação do vereador tinha que passar pela minha mão. Eu tinha o maior cuidado. Ah, estão falando isso de você, estão fazendo isso, estão não sei o quê. Ah, deixa eu falar. Não, a gente precisa colocar uma nota. A gente precisa chegar e dizer o que é que está acontecendo de verdade. Não tem que se esconder, não. Teve até um momento que eu acho que era Pedro Lins, que estava apresentando o NE1 ainda, e que ele tinha dito assim, né? Ou foi o Bom Dia Pernambuco, alguma coisa do tipo. Que dizia assim que os vereadores estavam lá dentro da casa só para não fazer nada. E eu, por coincidência, tinha assistido ele falando isso. E daí o que foi que aconteceu? Eu consegui, né, no Globoplay, a história do jornal, a cena que ele falou. E daí mostrei pro vereador, disse para ele, ó, isso aqui, ele tá ofendendo a tua moral. E tá ofendendo os outros vereadores, quem trabalha, né? Quem não trabalha, não sei. E daí, né, nós fomos autorizados para fazer o quê? Entramos em contato com a Globo, em nome do vereador, em nome do gabinete, e pedimos um direito de resposta. Isso não, graças a Deus, não precisou de jurídico, porque o jurídico é quem deveria ter acionado, né? Que a lógica é essa. Mas aí eu consegui, né? Com o nosso palavreado, o nosso linguajar, é outra conversa. A gente consegue passar até pela parede. Então, tivemos um direito de resposta. Mandamos uma nota para a TV, né, e foi divulgado que o vereador da época que eu trabalhava com ele, né, tinha feito várias proposições, vários requerimentos, que tinha feito projetos de lei, que isso, e assim foi. Então, é aquela coisa. Eu acredito que quando existe a questão midiática, como eu disse já para vocês e afirmo, tem vereador, tem político, tem pessoas que são midiáticas. São midiáticas, são pessoas que querem fazer, estão se achando hoje a influencer, o influencer. Ah, hoje eu vou falar isso aqui porque eu vou render milhões de cliques. Por cliques e curuzes. Né? Hoje o Theo veio para cá. Mas aí agora eu te pergunto, será que você consegue perceber quando uma pessoa se exibe demais? Engraçado, né? Parece mais o nosso campo do pensamento. Mas não é o pensamento ainda. O pensamento é no final do programa. E não é esse assunto hoje. Mas tem pessoas que fazem questão, parece que é aquela coisa assim, eu vou me pintar de branco, vou virar a faixa de pedestre, eu vou deixar que os carros passem por cima de mim, porque eu quero ser manchete hoje. Lembra quando eu falei da homenagem do agente secreto? O que foi que aconteceu? E realmente aconteceu. Então, essa situação, como eu já falei, de chegar nos hospitais, chegar nos postos de saúde, chegar não sei aonde. Ah, não, porque eu estou representando o povo. Ah, porque eu vou pular. Eu vou passar, porque eu sou vereador. Simplesmente é para ver se vira nota nos blogs de política, para ver se vira matéria na televisão.
mas a Globo foi muito bem orientada, né, de que não é para estar mostrando tudo e qualquer coisa não, né? Só para você ter uma ideia. Então, agora sim, podemos fechar o nosso BBB. E deixa eu ver aqui se essa nota dos partidos... Ah, não, é a nível nacional. Cadê? Ah, não, é aqui. É daqui. Então, agora sim a gente fecha o nosso BBB. Porque aí, ó, partidos desenham estratégia para a eleição de outubro. Tá lá no blog da Folha. Então, agora a gente pode falar. Pensei que fosse a nível nacional. Com a proximidade das eleições de outubro, partidos começaram a traçar estratégias na construção de alianças e projetos políticos. É o caso do Progressistas, Cidadania e PDT. As legendas estudam estratégias e mantêm o diálogo com lideranças. O PP, que é o partido de Eduardo da Fonte, o deputado da conta de luz. Oi, rapaz. E que elegeu o filho dele e agora ele quer ser senador, né? Mas vamos ver. Sinalizou que poderá estar no palanque de Raquel Lira esse ano. A informação foi comunicada por meio de nota enviada à imprensa. A legenda chegou a marcar um encontro para definir seu posicionamento para as eleições. O presidente da legenda em Pernambuco, o deputado federal Eduardo da Fonte, acabou cancelando o compromisso ao alegar que precisava estar em Brasília. Em seguida, o partido divulgou uma nota. Veja a estratégia do cara, né? Ele não falou, mas mandou uma nota. E declarou que a reeleição de Raquel Lira será construída a 4 mãos em parceria com o PP. E ainda lembrou que a relação com a governadora teve início no segundo turno da eleição de 2022. Aí, o que é que acontece? O partido pondera que há uma federação sendo formada com a União Brasil, prevista para ser homologada no TSE, ainda em março, passando a ser chamada União Progressista. A composição deverá ganhar maior estrutura partidária do país e vai somar 109 deputados federais, 14 senadores e 1.300 prefeitos. O grupo deverá ser conduzido por Eduardo da Fonte, como foi reforçado em nota. Aí diz a nota. Em Pernambuco, a presidência da federação ficará sob comando do deputado Eduardo da Fonte e que foi previamente colocado em estatuto. A decisão anunciada, sem realização de reunião, veio após conversas entre o deputado e Raquel Lira. Pouco antes do carnaval, os dois teriam se encontrado no Palácio do Campo das Princesas para conversar sobre o apoio do partido. Então, tá aí, né? Agora tem uma coisinha aqui que é o seguinte, que Miguel Coelho também manifestou o desejo de fazer o quê? O desejo de candidatura ao Senado, mas vinha um alinhamento com João Campos para disputar pela chapa dele, né? Raquel teria oferecido mais 2 vagas para Eduardo da Fonte e Miguel Coelho, o que gerou uma contrariedade do líder do PP, que avalia disputar o mesmo eleitorado que Miguel, de acordo com fontes ligadas a Eduardo. Aí diz aqui, em relação já ao Cidadania, a executiva nacional do partido, presidida por Roberto Freire, realizou uma intervenção no diretório estadual do partido na última sexta e destituiu o então presidente da sigla em Pernambuco, Cláudio Carrali. Dessa forma, a legenda voltou a ser comandada por João Baltar Freire, filho de Roberto Freire. Ele é presidente da Companhia Editora de Pernambuco e, portanto, alinhado com a governadora. Carrali defendia que o partido caminhasse com o prefeito João Campos, mas a validação da decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios pelo TSE, que reconduziu Roberto Freire à presidência nacional do partido, mudou o rumo da legenda no estado. Antes, o Cidadania estava sendo comandado por Conte Bittencourt, que se reuniu com João Campos e costurava a aliança entre as duas legendas. Cláudio Carrali repudiou a ação, que considerou ilegal, desrespeitosa e incompatível com a trajetória histórica da agremiação. Ele anunciou que tomará medidas judiciais para reverter a decisão que mudou a trajetória da sigla. Ou seja, quem era o presidente do partido assumiu o compromisso com o João, só que o partido não quer se alinhar com o João. Só que, por um
pouquinho ia para ata. E se for para ata, registrou? Will, tá dando para entender como é que rola o negócio? Ah, meu filho, tem coisas na política que você precisa saber. Por isso que eu falo de política aqui. Pois é, a política define os rumos da sociedade. Aí já, né, o presidente do PDT já disse que pode acontecer, né, uma suposição, um supositório que pode também se alinhar com o Kekel, né, que a gente falou aqui logo no comecinho. Então, agora sim a gente pode fechar o nosso PBB, porque os caras têm que se mexer, têm que mandar lá para o TSE para realmente poder fazer as coisas tudo direitinho e não atropelar as coisas, tá? E tem aqui, né? Vamos aqui agora dar uma giradinha rápida nas manchetes da cidade. A gente já falou aqui sobre as políticas. E diz aqui, ó, câmeras flagram uma agressão policial contra ambulante em carnaval no meio da rua. E a SDS investiga sargento. Rapaz, pelo amor de Deus. Pois é, né? Fazer o quê? E tem aquela história aqui, né? Que o menininho que caiu de um prédio em Caruaru não teve fraturas e segue estável aqui no Recife. Que bom, né? Graças a Deus. Porque uma criança caindo de 2 andares, isso significa que ela caiu de uma altura de no mínimo 8, aliás, 8 não. Deixa eu ver. 8 metros. No mínimo 8 metros, né? Uma parede pode chegar a 4 metros, 4, 8. Então, graças a Deus, né? Até hoje eu tenho na minha memória, quando minha sobrinha caiu do sofá, e foi uma coisa que eu levo isso pro resto da vida. Agora, como é que isso aqui pode acontecer? Falso bispo realiza batismo em capela nas Graças e a arquidiocese classifica ato como gravemente ilícito. Aí quer dizer, tipo, o homem chegou na igreja, foi fazer o batismo, né? Eu preciso entender isso, porque a igreja católica é tão organizada, né? Não, aí, sei não. Não sei, não sei. Eu agora me lembrei lá de Chicó, né? De João Grilo. Eu não sei, só sei que foi assim. E tem aqui também, né? Guerra de 2 facções gerou onda de violência em Petrolina. Misericórdia, rapaz. Quando Miguel Coelho era prefeito, isso não acontecia. Misericórdia, né? Pois é. Então, vamos dar agora a nossa virada aqui no nosso noticiário. 7 horas e 27 minutos, né? Como eu comecei às 6h40, então 7h40 a gente vai encerrar o nosso encontro de hoje. Então vamos lá agora passar para o nosso noticiário nacional e internacional. 7 horas e 27 minutos. Confirmando a hora, 7 horas e 27 minutos. Carteira de motorista mais barata. O valor de exames médicos e psicológicos do Detran caiu em 25%. Olha só, rapaz. Coisa boa, né? E também aqui diz que Justiça Federal autoriza a produção de medicamentos à base de cannabis por associação em Pernambuco. Pois é, menino. Então, eu digo para você assim, né? Tem uma outra situação também aqui que diz, olha só. Justiça libera 1 bilhão e 400 milhões de reais do INSS. Quem é que vai poder receber? Agora tem o seguinte, os pagamentos são para ações sem chance de recurso. Será que é aquela história ainda do negócio lá dos descontos, aquele negocinho todo? Então vamos dar uma olhada nisso aqui, porque a gente precisa entender as coisas. Aqui é por isso que se chama de olho com você. De olho com você é para isso. Eu pego sua mão e levo você para passear. Tá? Sabe aquele guia turístico que leva você para conhecer a cidade? Tudo? Olha, aqui é o Recife Antigo. Aqui era a Rua do Bom Jesus. Aqui existiu a primeira sinagoga das Américas. Aqui é o Museu dos Bonecos Gigantes. É o que eu faço com você. E ainda tem uma outra coisa aqui. Depois a gente vai entender esse negocinho. Que eu peguei isso aqui. Eu tive que ontem assistir a novela no horário, Três Graças.
e eu vi um pedacinho de Boulos falando alguma coisa sobre Lula, né? Aí agora tá dizendo aqui, né? Segundo Guilherme Boulos, não sei o quê, a gente vai entrar aqui nisso também. Sim, vamos entender agora essa história aí do negócio. Será, é o que esse negócio aí do INSS? Ó, o Conselho de Justiça Federal liberou 1 bilhão e 400 milhões de reais para o pagamento de atrasados do INSS a aposentados, pensionistas e outros beneficiários que venceram ações judiciais contra o órgão. Então, isso não quer dizer que tem a história lá dos descontos. Simplesmente é o pessoal que botou o INSS na justiça e que realmente ou é isso ou não é isso. Os valores correspondem a requisições de pequeno valor, divididas em até 60 salários mínimos, que pode chegar a R$ 97.260 esse ano. Ao todo, 87 mil segurados serão contemplados com 65 mil processos, com decisões definitivas sem possibilidade de recurso. O dinheiro deve ser depositado até o início de março, conforme cronograma de cada Tribunal Regional Federal. Então, quem tem direito a esse negocinho que eu estou falando aqui? Recebem neste lote os segurados que ganharam ação judicial contra o INSS, com valores de até 60 salários mínimos a receber, com ordem de pagamento emitido pelo juiz em janeiro, com processo totalmente encerrado, transitado em julgado, e herdeiros de benefícios, aliás, de beneficiários falecidos, desde que comprovem o vínculo legal. Aí agora, as ações que envolvem concessões de ou revisão de aposentadoria por idade, tempo de contribuição, invalidez, pessoa com deficiência, pensão por morte, auxílios como auxílio-doença e também o BPC. Os atrasados são valores retroativos pagos após decisão judicial favorável ao segurado. E aqui tem a situação do RPV ou precatório. Que negócio é esse? Em até 60 salários mínimos, como a gente já falou, tem esse pagamento depois de 60 dias após a ordem judicial. E o precatório é acima desse valor, pago de uma vez só, aliás, uma vez por ano, conforme calendário federal. Na consulta de processo, a sigla RPV indica a requisição de pequeno valor, identificado PRC como precatório. Tá? Então, como é que você vai saber como é que está a sua situação? Com certeza, as pessoas que têm processo na justiça, elas podem entrar no site. Isso aí eu sei porque eu já tive acesso a processo. Na minha família, quando meu pai faleceu, eu era uma das partes do processo por conta de ser filho, né? Exatamente, filho do meu pai. Lógico, não tinha como dizer outra coisa. Minha mãe, eu, minha irmã, né? Nós do relacionamento oficial do meu pai e minha mãe, e minhas outras irmãs da outra fase que meu pai passou. Então, o que é que vai acontecer? Se você tem um processo, se você está nessa situação aqui, é um herdeiro, seja lá o que for, é só entrar no site do TRF, apresentar lá o número do processo. Você, como parte, você pode ter acesso ao processo. Isso é que é o bom, porque ninguém tem acesso a informações de um processo quando ele é tipo uma coisa confidencial, não é algo público. Então você pode e deve acessar lá e ver como é que está a sua situação. Então, no próprio processo, no próprio site do TRF vai dizer como é que está a sua situação. Simples assim. Tá? Você vai ser notificado, tudo direitinho. E aí, como se diz, né? Libere a parte do seu advogado e depois o resto, né? Você faz a declaração na Receita Federal e pronto, seja feliz. Aí, onde é que Pernambuco entra nessa história? Pernambuco está aqui na 5ª região, com sede aqui em Recife, né? Todo mundo sabe onde fica o Tribunal Regional Federal? Sabe não? Lá na Avenida da Prefeitura, perto da Prefeitura. Pois é, né? Agora tu entendeu o negócio, né? Então pronto. Não tem nada a ver com essa história da situação aí desse negócio dos descontos, né? Da tal da máfia do INSS, né? Que o pessoal diz assim. Ah, Jesus amado, meu Deus do céu, olha que coisa bonita, meu Deus, tá vendo? Já mudou a manchete do jornal, tá vendo se eu não pego logo? Mas vamos entender agora esse negocinho aqui que a gente estava falando por alto.
Lula vai revogar decreto de concessão de hidrovias amazônicas à iniciativa privada. Segundo Guilherme Boulos, a revogação desse decreto se deu após pressão feita por povos indígenas que habitam regiões próximas aos rios. Então vamos ver essa história? Vamos ver essa história? Pois é, né? Tem a ver aí com a natureza, o curumim aí, né? Eu prefiro o curumim da Mara do que o brincadinho de Xuxa. Menino implicante. Pois é, o que está acontecendo nessa história toda? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, afirmou ontem que o presidente Lula vai revogar o decreto 12.600, que inclui no Programa Nacional de Desestatização as hidrovias dos rios Madeira, Tocantins e Tapajós. Na prática, o dispositivo em vigor desde agosto do ano passado autorizava o governo a realizar a concessão de manutenção de navegabilidade dos rios para a iniciativa privada. Aí agora você viajou na maionese. Você que está acostumado a só andar na BR, na rua, na estrada, na avenida, na casa, na rua, na fazenda, né? Uma casinha de sapê, lembra da musiquinha? Pois é. No norte do país, grande parte das pessoas, elas transitam pelos rios também. Não sei se você já viu em Globo Repórter, já viu em documentário, já viu em reportagem especial como é que é no norte. Eu digo para você assim, não me mande para o norte que eu vou morrer de medo lá, porque vai ser aquela história de, tipo, a grande parte das coisas, tudo é dentro do rio. Para você ter uma ideia, existe até agência bancária em barco. Por exemplo, a Caixa Econômica Federal, vem para a Caixa você também? Vem. Ele tem uma agência barco. Então, o barco atraca na beira do rio e vai-se embora. Vamos fazer atendimento para o povo. Então, é por isso que está se falando, né? É exatamente o pessoal queria aqui, e vamos dizer assim, né? Vamos entender esse negócio todo aqui. O governo federal queria deixar nas mãos da iniciativa privada a questão de como os rios iriam, vamos dizer assim, ser usados. Quem podia, né, pegar lá os seus barcos, colocar para o povo transitar, seria privado ou seria público. Simplesmente isso. Então, é isso que está acontecendo lá na história. De acordo com Boulos, que concedeu entrevista coletiva no Palácio do Planalto, ao lado da ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, a revogação do decreto se deu após pressão feita pelos povos indígenas que habitam as regiões próximas dos rios. Segundo o chefe da Secretaria-Geral, Lula está em viagem à Coreia do Sul, conversou com os auxiliares e se mostrou favorável à medida. Aí diz aqui, né? Segundo Sônia Guajajara, outro ponto que motivou a revogação do decreto foi a existência de um sítio arqueológico que poderia ser afetado pelas ações da iniciativa privada. Então, a gente sabe, né? É igual a historinha do Parque da Jaqueira. O Parque da Jaqueira foi entregue à iniciativa privada, então ele foi praticamente descaracterizado. Vai ter restaurante, loja, vai ter shopping dentro do parque, praticamente. Então, a preocupação do pessoal lá no norte foi exatamente que o pessoal respeitasse o ambiente de lá. E isso nada mais justo. Seria a mesma coisa do tipo, o pessoal vai querer fazer uma avenida num lugar que não pode ser feito. Então vai ter uma confusão. Ali é protegido por lei, ali é uma área de interesse social, ou então é uma área de cultura, então não pode mexer. Foi isso que aconteceu lá. Então, graças a Deus, né, que o pessoal se mexeu, o pessoal conversou com as autoridades, né, na área e conseguiram reverter esse negócio. Na madrugada de sábado, eles entraram no terminal de uma empresa de alimentos no ramo de agronegócio. Exatamente, os índios eles ocuparam o complexo portuário de Santarém, no Pará, para protestar contra esse decreto. E eles ficaram lá nesse depósito da empresa de alimentos. Então, olha
Olha só. Lá na Índia, Lula diz que Sul global pode mudar a lógica econômica do mundo. Eita, rapaz, não, eu quero entender essa filosofia aqui, rapaz. Eu quero entender, me dê licença, para o mundo que eu quero crescer. Eu preciso entender o negócio aqui. Vamos lá, né, Lula? Copeiro, ele tá lá na Índia, copeiro. O problema é, não hidrata a garganta, vai imitar Lula e fica tossindo. Só dá para imitar Lula quando a gente tá com a garganta hidratada. Olha só, o presidente Lula defendeu a união dos países em desenvolvimento, em especial os do chamado Sul Global. Tem que falar devagar, porque senão não vai entender. Mas é Sul Global, Sul Global. Oi, Sul Global, que danada é isso? Sul Global. Para mudar a lógica econômica do mundo. A afirmação foi feita na madrugada do domingo, dia 22, momentos antes de encerrar sua visita à Índia e partir para a Coreia do Sul. Em coletiva de imprensa, Lula falou sobre as dificuldades históricas que países menos desenvolvidos têm durante as negociações com as superpotências. Ele disse: sempre defendemos que países pequenos se unam para negociar com os maiores. Países como Índia, Brasil, Austrália e outros do sul global precisam estar juntos, porque na negociação direta com as superpotências a tendência é perder. Gostei! Eu gostei da fala de Lula, eu concordo, né? É como se diz, quando as lideranças comunitárias vão lá na prefeitura pedir para que aconteça alguma coisa, tem que ir em grupo, porque um só não vai, não resolve. Nem é recebido. A guarda municipal faz questão de lhe convidar a se retirar. Mas quando vai o grupo é outra conversa. Aí Lula está errado, meu irmão? Não, ele não está errado. Está certíssimo na opinião. E tem que ser assim. Os países têm que se unir. Não tem essa história de, é porque existe a potência, né? Os Estados Unidos. Existe a França, existe a Espanha, existe a África, existe sei lá o que. Existem os países que são ricos e existem os países que são pobres de maré de si. E tem aqueles que estão conseguindo crescer. E Lula ainda diz aqui, os países em desenvolvimento podem mudar a lógica econômica do mundo. Basta querer. Está na hora de mudar. Falo isso com base em 500 anos de experiência colonial. Ai, meu Deus. Você olha assim, você pensa, quer dizer que ele nasceu há 500 anos atrás? Vai entender isso, né? Mas não, ele está falando, né, que o Brasil tem mais de 500 anos, 526 anos, segundo oficialmente, 23 de abril de 1500, foi que Cabral veio aqui. Simplesmente, a gente já falou aqui que Pinzon veio em janeiro, mas não foi em missão. E já Cabral foi em missão. Não, já expliquei isso aqui em janeiro. Então, ele diz aqui, porque continuamos colonizados do ponto de vista tecnológico e econômico, precisamos construir parcerias com quem tem similaridades conosco, para somar nosso potencial e nos tornar mais fortes. É como eu disse, né? O pessoal ficou naquela dependência dos Estados Unidos. Não, porque eu vou para os Estados Unidos, eu vou pedir para os Estados Unidos. É a mesma coisa dos estados, né? Estado e prefeitura, pronto. Prefeitura pede a Kekel. E Kekel pede a Lula. Fechou. Então, são essas coisinhas que acontecem. O pessoal hoje acordou, né? Teve que ter essa chacoalhada de Trump para que os países pudessem realmente criar vergonha e dizer assim, opa, não só tem Trump para pedir não, eu vou pedir a Macron, eu vou pedir ao outro lado não sei da onde, eu vou lá em tal canto, fulano, tu tá na mesma situação que eu, né? Então beleza, bora todo mundo junto, vamos lá ter uma reunião na ONU. É assim que tá rolando agora. Nada mais justo, inteligência não é artificial. Tem que ser desse jeito. Senão, veja os chineses, né? A loja de chinês ali no negócio, né, vende um monte de coisa sem nota fiscal. Não chama a polícia aqui da bronca. A China está aqui em Recife. O povo da China gera emprego no Recife.
E aí? Enquanto o povo da Venezuela, coitado, veio tudo com medo de Maduro, mas não está trabalhando, né? Está aí nos sinais pedindo dinheiro, pedindo ajuda, porque tem 10 filhos. E aí? O pessoal, né, lá do Haiti também, né? Os caras lá tomam conta da Conta da Boa Vista, todo mundo ali tem um fiteirinho para vender suas coisas. E aí? Vieram para Recife. Então, assim, é a história que a gente precisa entender. São coisas e coisas que acontecem que o pessoal agora acordou para a realidade e tem que fazer. Senão, não se desenvolve. Sabe o que isso quer dizer? Que não só os impostos garantem a renda do país. O que você consome, o que você gasta, o que você paga de imposto, do tal do ICMS, não é o suficiente para sustentar o governo. Então o governo precisa ter parceria com outros países. O pessoal tem que botar dinheiro aqui. Pronto. Fechado o assunto. Deu para me entender? Pronto. Então, sinceramente, gostei muito dessa opinião do nosso ilustríssimo senhor presidente Lula. E vou dizer para você, para mim, o noticiário do Brasil hoje foi top, porque o negócio foi realmente uma questão de inteligência super. Não foi inteligência artificial. Já que nós falamos aí sobre a questão de Lula no mundo, vamos dar uma olhadinha aqui no mundo, né? No internacional, 7h46, já era para ter terminado o programa. Como sempre, né? Eu falo demais, só misericórdia. Aí diz aqui, ó, estoque de munição e tensões com o Irã são preocupações dos Estados Unidos. O Washington Post afirma que pautas geram preocupações para Daniel Kelly, chefe do Estado-Maior Conjunto dos Estados Unidos. E Donald Trump nega questões por meio de postagem. A Hungria bloqueia novo pacote de sanções da União Europeia contra a Rússia. 25 soldados da Guarda Nacional Mexicana perderam a vida em ataques realizados após ataque a El Mencho, né? Isso aí foi manchete do jornal hoje. Jornal de hoje, aliás. Jornal hoje é na televisão. Pois é, e aqui para fechar o noticiário internacional, diz aqui, né? Dezenas de presos políticos saem da prisão na Venezuela após a anistia. Rapaz! Pois é, rapaz. 7h47, né? Ainda tenho que falar do futebol, né? Mas eu já falei sobre essa situação da anistia lá na Venezuela. E, como se diz, né? Lá o pessoal pensa. O negócio é diferente daqui, né? Aqui é assim, eu sou igual a burro. Burro não sai do canto, eu sou assim, vou morrer assim, vai ficar assim. Não! Anistia? Não! Deixa eu quieto, né? Então agora, 7h47, vamos aí agora para o nosso noticiário do futebol. Sem clube não há futebol, lembrei agora da Rádio Clube, né? Sem clube não há futebol. Então pronto, vamos embora agora para as notícias do esporte e depois fazer o nosso momento do pensar. Sete e 48, vamos agora olhar o futebol. Eita, futebol tá cheio de emoções, né? Eita, Lelê, futebol tá igual a três graças. Quando você pensa que o menino foi embora, não, o menino voltou. Quando você pensa que o outro vai acabar, é o outro que acaba. Eita, confusão. Dá uma bexiga. Olha só, Náutico e Sport, em relação a ele, né? Agora vai ter um super clássico. A Federação Pernambucana de Futebol quer finais do Pernambucano lá na Arena Pernambuco. O presidente do Santa vai conceder coletiva para tratar de futuro do clube. Técnico novo pode ser anunciado. Já no esporte, Roger explica a ausência de Zé Lucas no esporte e diz: estamos tratando com carinho. Aí já no Campeonato Paulista, né, aqui tem datas, horários das semifinais também. Né? O negócio tá pegando, porque já quarta-feira já tem Brasileirão. Né? Segundo eu vi no intervalo da novela. Ah, meu Deus. E aqui diz também, né, no campeonato inglês... Ah, não, aqui tem outra coisa, né, do esporte. O esporte assina contrato profissional com o Juan Melo após participação na Copinha. E preste atenção que a Copinha, viu, é uma vitrine de novos talentos.
Então os caras se desenvolveu, se fez gol, se fez lá o que tinha de ser feito. Tá aqui, ó. Vamos sentar ali para fechar contrato. É uma coisa meio BBB, né? Se o cara se destacou no BBB, já vira artista rapidinho. E aqui fechando o campeonato inglês, o Manchester United derrota Everton e assume quarta colocação no campeonato inglês. Então aí são os destaques esportivos. E agora, 7 horas e 49 minutos, virando 7h50. Vamos pensar um pouco, né, que a gente está precisando. Pois é, gente. Hoje eu quero falar com vocês sobre uma palavrinha que para mim ela não me entra. Eu não gosto dessa palavra. Perfeccionismo. Tem pessoas que chegam e dizem assim, né? Quando a gente conversa às vezes com alguém, aí eles dizem assim: ah, eu sou perfeccionista. Tudo meu tem que sair do jeito que eu quero, do jeito que eu planejei. Mas eu vou dizer para você como é que funciona o De Olho com Você. Inclusive eu fiz até um videozinho de bastidores, né, que tá lá no YouTube. E tudo aqui, nesse meu quartinho do De Olho com Você, você lembra que eu fiz o De Olho com Você, os primeiros programas, a primeira semana, foi lá no meu quarto. Aquela janela, né, aquele negócio, aquela bagunça toda, né? Quarto de homem, quarto de pobre é do mesmo jeito. Mas daí eu pensei, puxa, eu preciso melhorar. Existe uma coisa que se chama melhorar. É tentar fazer com uma qualidade melhor e não perfeita. Porque perfeito só Papai do Céu. Esse é o único perfeito da Terra, do mundo, do planeta. Então, eu, como barro que eu sou, barro macaxeira que eu sou, eu não tenho perfeição. Nem me vejo com esta palavra no meu vocabulário. Todos os nossos equipamentos aqui são mais arcaicos possíveis, são, como se diz assim, a gente faz tudo na medida do possível para que o programa saia da melhor forma possível e não perfeito. Tome cuidado com essa palavra. Se você é daquelas pessoas que dizem assim: ah, tudo meu tem que sair perfeito, mude seus conceitos, porque não dá certo. Quando você diz que as coisas têm que sair perfeitas, você acaba se frustrando. Sabia? Porque você vai dizer assim: nossa, isso aqui deveria ter sido desse jeito, mas não deu certo. Ah, porque falhou, porque quebrou, porque não foi. E aí você se frustra, porque colocou na sua cabecinha, na sua mentalidade, que as coisas têm que sair perfeitas. Mas nós devemos pensar naquilo que é possível e acessível. Aí sim, é o que eu faço aqui todos os dias. Eu poderia pegar aquele microfone bonitinho, né, que enfia aqui com um pedacinho de imã, não sei o quê. Mas aqui, ó, meu microfone é lapela com fio ligado no celular. Fazemos a nossa transmissão. Aqui, um computador, tem ali a luminária que eu improvisei, ali tem o som que eu também improvisei, e as coisas acontecem. E estamos aqui, com 2 celulares, filmando, transmitindo pelo Kawaii, transmitindo pelo Facebook, e depois jogando as coisas nas outras plataformas. Então, pense bem. Evite usar essa palavra. Eu sou perfeccionista. E pense no seguinte. Coloque no seu coração a partir de hoje e na sua cabecinha também. Eu quero fazer o que está nas minhas possibilidades. Perfeito não sai, mas eu quero apresentar algo que seja bom e de preferência que venha uma excelência. Então, não existe nada maior ou melhor. Existem coisas que vão acontecendo no decorrer da vida e que a gente pode fazer. 7h54. Vamos embora? Ô, rapaz, eu vou morrer de saudade de vocês, criatura. Pois é, então, obrigado pelo seu carinho. Obrigado pela nossa amizade. Viva a nossa amizade. Você aí que está no Kawaii, você que está no Facebook, que vem depois
no YouTube, você que vai vir nas outras plataformas, perdeu a oportunidade de ver gravado, né? De interagir aqui comigo, que nem o pessoal faz no Kawaii. Mas, ó, nosso encontro fica marcado amanhã, antes das 7 ou às 7 horas. A gente está aqui com mais um De Olho com você, analisando tudo, fazendo aquela varredura e deixando você muito bem informado com inteligência e com a nossa, vamos dizer assim, com a nossa liberdade poética que a gente tem para fazer. Meu cheiro no seu coração, amanhã a gente conversa, amanhã a gente se fala. Papai do céu deixar, e com certeza ele vai deixar. Meu cheiro, até amanhã.